faz obras profundas em mim. Faz obras profundas em mim. Enquanto oração acende-se a ti, faz obras profundas em mim. Meus queridos, com esse corinho que marca o início dos nossos cultos de ensino ali na nossa sede às terças-feiras, nós estamos dando início em nome do Senhor Jesus em mais um culto de ensino da palavra do Senhor. Nesta feita, nós convidamos o pastor Silas Francisco da Silva para estar trazendo o ensinamento, a palavra do Senhor, que por certo, com muita dedicação, ele preparou para o crescimento e enriquecimento das nossas aulas. Pastor Silas, com a palavra, e Deus continue abençoando o irmão e também os nossos irmãos que estarão participando conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero externar aqui os meus agradecimentos ao pastor Hilário pelo convite nos feito, para que estivéssemos aqui na noite de hoje ministrando a palavra do Senhor, e dizer aos irmãos que é uma alegria muito grande, pois já faz um bom tempo que nós não nos vemos, mas hoje estou tendo a oportunidade de poder adentrar dentro dos vossos lares para comunicar e compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor Jesus. E antes de iniciarmos o estudo propriamente desta terça-feira, eu quero orar juntamente com os irmãos para que Deus possa nos abençoar neste momento. Pai querido e eterno, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos foi concedida de neste dia estarmos aqui, meu Senhor, como porta-voz da tua palavra, meu Deus, não para falarmos aquilo que nós queremos, mas para falarmos aquilo que a tua palavra, Senhor, ela vem nos trazer edificação, ela vem, Senhor Jesus, nos dar direção para que nós possamos viver uma vida cristã saudável, acima de tudo no temor do Senhor, atentando para as doutrinas da tua palavra. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, Pai querido, que neste momento estará, meu Pai, ouvindo a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo isto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículos de 14 a 19, aonde nós vamos encontrar escrito da seguinte maneira: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-a, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos
dos homens, madeira e pedra, e por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos algo que tem me levado não só a pensar, mas também a meditar e a praticar e colocar tudo isso que tenho falado de forma prática em nossas vidas. E eu queria falar nesta noite sobre o que devemos fazer quando estamos ameaçados. Vou repetir. O que devemos fazer quando estamos sendo ameaçados? Pois bem, a palavra do Senhor, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, deixa eu trazer aqui uma nota de esclarecimento para os irmãos, que é um diagrama que se encontra na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 616, isso para facilitar os irmãos que depois quiserem pesquisar, vai saber de onde eu tirei estas informações. A Bíblia vai nos dizer que depois da morte de Salomão, Roboão, ele sobe ao trono, e Ezequias, ele vai aparecer no cenário bíblico 240 anos após a morte de Roboão. Portanto, nós compreendemos aqui, fechamos 240 anos, e também temos como informação que ele foi o 14º rei de Israel. Então, se você colocar numa escala, você vai ver que 240 anos são aproximadamente 2 séculos e meio, até nós chegarmos em Ezequias. E a Bíblia vai nos dizer que o seu reinado, ou a regência do seu reinado, ela foi marcada pelo temor ao Senhor. Isto se deve a um fato muito importante e é interessante, porque ele era filho de Abias, que por consequência era filha de Zacarias, homem sábio nas visões de Deus, e também ela era neta do sacerdote Joiada. E ele sabia que para que o seu reinado fosse próspero, para que o seu reinado fosse um reinado ascendente, ele deveria observar as leis do Senhor. Isto tudo de acordo com o que Davi, seu pai, havia instruído a Salomão, para que, se ele quisesse ter um reino próspero e abençoado, ele deveria observar e guardar os conselhos e estatutos que são as leis do Senhor. Está registrado lá em 1 Reis, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 4, onde nós vamos encontrar o conselho de Davi a Salomão para que ele tivesse um reino próspero e, consequentemente, todos os reis que viessem posterior a ele, se observasse também as mesmas leis, os mesmos estatutos e mandamentos do Senhor, teriam também um reino próspero. Olha o que Davi diz para Salomão, seu filho. Capítulo 2, a partir do verso 2. 1 Reis, capítulo 2, a partir do verso 2.
Eu vou pelo caminho de todas as terras. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e também os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme pela palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor no trono de Israel. Então, sabendo destas verdades, e aqui eu quero aproveitar o momento e dizer a você, pai, a você, mãe, que vale a pena você se esforçar para criar o teu filho e doutriná-lo nos caminhos do Senhor, conforme diz em Provérbios 22:6. Vale a pena, porque se amanhã você tiver que chorar, você vai chorar de alegria e não vai chorar de tristeza. Por quê? Porque o princípio do temor ao Senhor, o temor do Senhor, ele é o quê? O princípio da sabedoria. Então, quando nós nos esforçamos, fazemos de tudo para que os nossos filhos sejam doutrinados no caminho do Senhor, não vamos ter dúvida quanto ao que nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor. Seremos bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas. E olhando para esse prisma, eu quero então destacar aqui algumas coisas que marcaram o reinado de Ezequias. Primeira delas, a Bíblia vai nos dizer no versículo 2 Reis, capítulo 18, versículo 3, que ele fazia o que era reto aos olhos de Jeová. Ele fazia o que era reto aos olhos de Jeová. O que é você fazer o que é reto? Olha, nós acabamos de ler lá em 1 Reis, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 4, que o princípio básico para que fôssemos prósperos deveria ser observar, atentar, guardar os mandamentos do Senhor. Então nós encontramos a primeira coisa que Ezequias ele vai fazer, é exatamente isto. Olha só o que diz o versículo 3, os quais disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, versículo 3, capítulo 18, versículo 3, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. E aí me despertou essa curiosidade, peraí, o que Davi de fato fez? Aí eu fui lá em 1 Reis, no capítulo 2, e vi que ele era um homem que de fato ele atentava para as coisas de Deus. Ele não só observava, mas também guardava e procurava fazer tudo aquilo que a lei de Deus determinava que fosse feito. Haja vista que lá no capítulo 13 de 1 Samuel, quando Samuel ele se desvia dos caminhos do Senhor, Deus, usando o profeta Samuel para falar com Saul, vai dizer da seguinte maneira: olha, Saul, eu já achei um homem segundo o meu coração. Olha que coisa maravilhosa, um homem segundo o coração de Deus.
Uma outra coisa que marca o reinado de Ezequias é que ele não era supersticioso. Aí você pergunta para mim assim, pastor, o que ele está querendo dizer ele está querendo dizer com isso? Olha só, versículo 18, capítulo 18 de 1 Reis, de 2 Reis, versículo 4. Ele vai dizer assim, ó: e tirou os altos e quebrou as estatuetas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aqueles dias os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, que quer dizer bronze. Pesquisando o dicionário de John Davis, eu encontrei a seguinte informação. Sabe quantos anos se passou desde que Moisés levantou aquela serpente naquela haste até esse momento aqui? 1000 anos se passaram. E eles ainda continuavam trazendo aquela serpente junto com eles. Mas se tivesse trazendo aquilo só como um souvenir, não teria problema. Mas a questão toda é que eles começaram a oferecer sacrifícios diante daquela serpente, achando que aquilo poderia lhes dar algum benefício ou favor diante de Deus. Então Ezequias, ele não era supersticioso. Outra coisa que demonstra que marca o reinado dele é que ele era um homem que confiava em Jeová. Ele não tinha dúvida de quem era o Deus o qual ele estava servindo. Quando nós vamos lá em 2 Crônicas, no capítulo 30, versículo, se não me falha a memória, de 3 a 6, nós vamos encontrar que Ezequias, ele manda os carteiros sair pelo estado da Judéia e também de Jerusalém, para poder convidar as pessoas a virem para Jerusalém adorar a Deus. Então, a confiança que ele tinha em Deus não era somente da pessoa dele, mas ele também externava isto a outros, para que outras pessoas também tivessem confiança no mesmo Deus. Porque muitas coisas que haviam acontecido aos pais no passado, e até mesmo no presente, na época do rei Ezequias, muitas coisas que eles estavam amargando eram exatamente porque ignoraram as leis do Senhor. Versículo 5 vai nos dizer que ele teve um reinado próspero. Por que um reinado próspero? Exatamente porque ele observava as leis do Senhor e procurava fazer tudo quanto a lei do Senhor determinava que fosse feito. E a Bíblia vai dizer que antes dele, e até mesmo depois dele, não teve nenhum outro rei em Jerusalém que se apegou tanto ao Senhor para fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E ainda uma outra coisa, que eu já tenho frisado aqui, mas que também marcou a vida dele, é que de fato, ele guardava os mandamentos do Senhor. O que nós observamos com tudo isso, meus irmãos? Que embora, pela tenra idade que ele tinha, 25 anos, foi quando exatamente ele sobe ao poder. Com 25 anos de idade, ele sabia que ele precisaria da direção de Deus para conduzir a nação de Judá e ter um reino bem-sucedido e próspero. Mas isto não significou dizer, ou não significa dizer, que ele estaria livre de sofrer afrontas pelo inimigo.
Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Senaqueribe, rei da Síria, ele faz uma ameaça a Jerusalém, porque ele já tinha conquistado o reino do norte, que era Israel, já tinha conquistado as nações circunvizinhas, e agora faltava, e dentro até mesmo de Judá, havia algumas cidades fortificadas que ele já tinha conquistado. E agora restava apenas a cidade de Jerusalém, a cidade de Davi, para ele conquistar. E ele então faz uma ameaça a Ezequias, que ele entraria naquela cidade. Uma coisa que vai nos chamar a atenção é que Jerusalém estava sitiada. Se houver alguma semelhança entre nós, é mera coincidência. Por quê? Eles estavam sitiados e não podia sair. E nós estamos em quarentena. Alguém até anda dizendo por aí, fica em casa. Não sai de casa, fique em casa. Você já deve estar cansado de ouvir isto. E é exatamente aqui, meus irmãos, que eu quero entrar com os irmãos, para que nós possamos saber o que de fato nós precisamos fazer quando nós estamos sendo ameaçados. Precisamos reconhecer a soberania de Deus. Precisamos reconhecer a soberania de Deus. Deixa eu definir melhor para os irmãos o que nós queremos dizer com soberania de Deus. O que nós entendemos por soberania de Deus? Preste atenção. A soberania de Deus é seu poder e domínio sobre toda a criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nada pode impedir Deus de cumprir seus planos. Quando eu vi essa definição, automaticamente me veio à mente os capítulos 38, 39, 40, 41 e 42 de Jó. Quando Deus, depois de todas as lamentações, de acusações feitas pelos inimigos de Jó, de suas defesas, dele auto se defender, até mesmo na presença de Deus, no capítulo 38, a partir do verso 1, vai dizer para ele assim: Jó, cinge os teus lombos e eu vou te perguntar e você vai me responder. E aí Deus começa com uma série de perguntas a Jó. Capítulo 38, 39, 40, 41. Jó permanece calado e estarrecido, porque nenhuma daquelas perguntas feitas por Deus a ele tinha condições de responder a uma delas. Mas quando chega no capítulo 42, isso vai nos chamar a atenção, e é muito interessante observarmos isto. Capítulo 42, o versículo 2, ele vai dizer assim, olha, Jó dizendo para Deus: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia! Glórias a Deus. Este é o Deus que nós servimos. Esta é a soberania de Deus. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bom, mas se eu preciso reconhecer a soberania de Deus, o que eu tenho que fazer? Exaltá-lo acima de todas as coisas.
Então, se eu reconheço a soberania de Deus, eu preciso exaltá-lo acima de todas as coisas. O Salmo 29, versículo 2, vai dizer que nós temos que dar glórias devidas ao seu nome e adorá-lo na beleza da sua santidade. Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos impressionados com as coisas criadas, com tudo aquilo que está à nossa volta, que nos cercam, mas nós não podemos esquecer que nenhuma destas coisas vieram a existir como obra do acaso. Nenhuma destas coisas vieram a existir por um processo evolutivo, mas nós vamos entender que houve um que criou todas as coisas, e o seu nome é Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, eu quero lhe fazer uma pergunta nesta noite. Você tem reconhecido que Deus está acima de todas as coisas ou de alguma coisa? Pensa, é para você refletir. Você tem reconhecido que Deus está acima de todas as coisas ou de alguma coisa somente? Reflita nesta pergunta que eu acabei de lhe fazer. Se eu preciso reconhecer a soberania de Deus, então eu preciso colocar diante dele todas as minhas necessidades. Não algumas necessidades, mas todas as necessidades. E nós podemos fazer isso, sabe como? De forma individual, mas também podemos fazer isto de forma coletiva. Só que aqui nós temos um problema, meus irmãos. Nós temos um problema muito sério. Por quê? Porque nós queremos sempre resolver as coisas. Nós estamos sempre decididos por nós mesmos a querermos resolver as coisas e não colocarmos nas mãos de Deus. Por quê? Porque às vezes nós queremos resolver? Porque às vezes eu acho que eu tenho uma posição e esta posição não me permite colocar diante de Deus a minha necessidade. Outra hora, eu tenho recursos. Se eu posso disponibilizar os meus recursos para atender-me nas minhas necessidades, por que recorrer a Deus? Uma outra situação é que às vezes nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar a nosso respeito. E aí sabe o que acontece? Quando nós damos conta, já não temos mais o controle da situação nas nossas mãos. Porém, a Bíblia vai nos dizer que Ezequias, ele não se preocupou porque ele era rei e iria pedir ajuda ou auxílio a alguém. E a Bíblia vai nos dizer que ele então manda os seus servos que procurem o profeta Isaías e lhes apresente os desafios que ele tinha, as afrontas, as ameaças que ele estava sofrendo por parte de Senaqueribe, o rei da Síria. Então, meus irmãos, se ele, sendo rei, não se intimidou e ele buscou auxílio, por que então nós não podemos fazer isso? Até mesmo porque
a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo diz que nós devemos comunicar com os santos nas nossas necessidades. E aí, o que me chama a atenção, dentro desta questão, de nós não querermos assim, colocar diante de Deus, por causa dessas coisas que eu coloquei aqui, que seria a nossa posição, recurso, preocupação com o que os outros vão pensar de nós, eu lembrei-me daquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai nos dizer lá em Lucas capítulo 8, versículo 43, que ela gastou tudo com os médicos e não obteve sucesso para alcançar a sua cura. Até o momento que ela decide então procurar a Jesus. Irmãos, não vamos fazer como esta mulher. Não vamos disponibilizar nosso tempo, gastar nossos recursos, sabendo que nós não vamos obter respostas. Vamos diretamente a Deus e entregar nas mãos do Senhor as nossas necessidades. Então, eu e você podemos colocar diante de Deus as nossas necessidades. Vamos fazer isto? Vamos colocar diante de Deus, porque Ele é o único que pode nos ouvir. Se eu preciso saber o que fazer quando estou sendo ameaçado, eu posso o quê? Implorar por socorro. Implorar por socorro. Não é pedir de qualquer jeito, mas é implorar. O Salmo 20, versículo 7, vai dizer assim, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Algum tempo atrás, eu estava assistindo um documentário na TV, e aquilo me chamou a atenção. Por quê? Era um pedido de socorro. E as pessoas que estavam naquele programa, é um programa até que ele tem por nome Desafio em Dose Dupla, e eles precisavam de ajuda. E o que eles fizeram? Eles chegaram na beira de uma praia, às margens daquela praia, na areia, e fizeram, normalmente, quando a pessoa vai pedir por socorro, eles colocam SOS, e quem vê do céu, um avião que esteja sobrevoando ou passando naquela região, e vê aquelas siglas, ele vai saber, olha, alguém está precisando de socorro. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles fizeram um X de 9 metros, um X de 9 metros, para que a uma boa distância dos céus, quem olhasse lá de cima pudesse enxergar que ali havia um pedido de socorro. Só que não era um pedido de socorro qualquer, era um pedido de socorro extremo, porque quando se coloca um X, é porque a coisa já não tem mais solução. Então eles fizeram aquele X como pedido de socorro extremado. Mas o que me chamou mais a atenção é que além deles fazerem esse X pedindo socorro, eles também ao lado do X fizeram uma seta indicando para que lado eles estavam indo. Aquilo me chamou a atenção. Por quê? Pedir socorro parece que já é tudo, mas e mostrar a direção para onde nós estamos indo? Então, meus irmãos, reconhecer a soberania de Deus é também implorar por socorro ao nosso Deus. De que maneira? Quando não há mais o que fazer. Quando não há mais o que fazer, então nós devemos clamar por socorro. E interessante que no capítulo de 2 Reis 19, versículo 16,
Ezequias, na sua oração, ele vai dizer assim: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Meus irmãos, nós temos aqui uma figura de linguagem antropomórfica, aonde nós atribuímos a Deus as limitações tais como olhos, ouvidos, mãos, braços, pés, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele não está limitado. Lembra da mulher samaritana no capítulo 4 de João, quando Jesus diz para ela assim: olha, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Seria muito infantil da nossa parte, meus irmãos, acharmos que Deus, ele é limitado, mas ele não leva em conta as nossas expressões, mas sim o propósito do nosso coração. Ele é aquele que sonda mentes e corações. Devemos ainda, meus irmãos, implorar a Deus por socorro quando reconhecemos a nossa impotência. Versículos 17 a 19 de 2 Reis 19, ele vai deixar bem claro isto para nós, que nós devemos apresentar a Deus o quanto nós somos impotentes. Só que aqui eu quero fazer uma advertência, meus irmãos. Nós precisamos tomar muito o cuidado, porque a impotência diante de algum fracasso, ela pode nos levar a uma situação de falta de atitude. E se isso de fato acontecer, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos começar a vitimizar, e até mesmo diante de Deus, em achar que nós estamos sendo injustiçados. E aí eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo de número 46, aonde ele vai nos dizer da seguinte maneira, Salmo 46, versículos de 1 a 3, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Como eu disse aos irmãos, se nós sentimos que somos impotentes, nós corremos o risco de nos levar a uma situação de falta de atitude e, consequentemente, vamos nos vitimizar, inclusive diante de Deus. E aí, para tanto, eu gostaria que depois você, com muito carinho, com tempo, aí na sua casa, onde você está, pegasse a Bíblia e lesse o Salmo de número 73. O Salmo 73. E aí você vai perceber que o salmista, ele se deixa levar por algumas situações de injustiça, achando que ele estava sendo injustiçado, mas que na verdade, só quando ele entrou na casa de Deus, é que ele pôde ver o fim daqueles que ele tinha os olhos voltados, que aos olhos dele, ele achava que era abençoado. Dê uma lida na tua casa neste salmo, mas eu quero te fazer uma advertência.
ainda há tempo de pedirmos socorro a Deus. Se você crê, você pode pedir socorro a Deus. E eu tenho certeza que Ele estará sempre pronto para te ouvir. O que fazer quando nós somos ameaçados? Esperar pelo livramento do Senhor. No texto de estudo que nós lemos, nós vamos encontrar que o rei da Síria, ele faz uma afronta ao rei de Israel, mas acima de tudo, ele afronta o próprio Deus. E aí Deus, usando o profeta Isaías, vai dizer da seguinte forma: eu vou colocar o meu anzol no seu nariz, e vou colocar o meu cabresto na sua boca. Sabe o que isso quer dizer para nós, meus irmãos? Que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Você já deve ter reparado, quem lida com animais, que tem bois e coisa e tal, você já viu aqueles bois que tem uma argola no nariz? Pois é, diz que a força daquele animal está exatamente naquele ponto. E quando você pega naquela argola que está presa no nariz daquele boi, você leva ele para onde você quer, você faz com ele o que você quer, porque diz que a dor, ela é descomunal. Então ele perde toda a sua força por não sentir dor. E quando se coloca o freio na boca, o cabresto na boca, você já deve ter reparado que no céu, que no cabresto, existe uma peça que, quando colocada dentro da boca do cavalo, ela pega no céu da boca do cavalo. E quando você puxa o freio, aquilo pressiona o palato do cavalo, consequentemente ele sente dor. Você pode puxar, pode ser até uma criancinha, pode pegar ele e puxar para a direita, puxar para a esquerda, e ele vai te obedecer sem problema nenhum. Era exatamente isso que Deus disse que ia fazer com Senaqueribe. Ia colocar um anzol no nariz dele e ia colocar um cabresto ou um freio na boca dele, porque aí Deus o faria, ou melhor, Deus o levaria para onde ele quisesse. Eu tenho uma frase aqui que diz assim: Deus, ele pode tardar, mas nunca falhar. Esta frase, ela passa-nos a ideia de que Deus, ele pode demorar, mas no momento certo agirá em nosso favor. Eu tenho aqui comigo uma palavra do pastor José Ezequiel da Silva, em saudosa memória. Ele sempre nos dizia: Deus não adianta e nem atrasa, Ele chega no momento certo. Olha que coisa maravilhosa. Deus não adianta e nem atrasa, Ele chega no momento certo. E aí, para refrescar a nossa memória, eu queria lembrar os irmãos de que quando o povo de Israel estava caminhando em direção à terra prometida, que eles acabaram de sair do Egito, eles estavam indo em direção à terra prometida e ao seu lado estavam as muralhas, à frente o Mar Vermelho, atrás Faraó. Não tinha como escapar. E aí Deus diz para Moisés: o que você tem na mão? Ele diz: um cajado. E aí Deus diz assim: lança ou estende ele ao mar, e o mar vai se abrir e vocês vão atravessar. E Moisés, irmãos, não temendo nem duvidando, mas crendo tão somente, estendeu aquele cajado, o mar se abriu, o povo passou a pés enxutos. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo, meus irmãos, que para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Para mim e para você,
pode ser impossível, mas para o nosso Deus tudo é possível. O que fazer, meus irmãos? Esperar pelo livramento de Deus. Quando? Quando a batalha, meus irmãos, ela não é nossa, mas ela é do próprio Deus. Lembra de Josafá, naquela batalha contra os amonitas, contra os moabitas e os da montanha de Seir? Pois bem, eles não sabiam o que fazer, mas buscaram em Deus, esperaram o livramento de Deus. E eles foram para a batalha. E sabe quais armas eles usaram? Ah, você não sabe? Eles usaram, meus irmãos, o louvor. Se você for perguntar para qualquer estrategista de guerra, isto é absurdo. Mas pode ser absurdo para o homem, mas para o nosso Deus, é como eu disse ainda há pouco, não há nada impossível. Você quer vitória, meu irmão? Vai gemendo e chorando, porque Deus lhe dará vitória. E para concluir, meus irmãos, esta mensagem, eu quero dizer o seguinte, que ainda que os problemas, as lutas e dificuldades, elas possam surgir à nossa frente, devemos confiar em Deus. Não há o que temer, pois reconhecemos a sua soberania, reconhecemos que nós podemos implorar a Ele por socorro e também esperar pelo livramento de Deus. Deus nos ajudará ao romper da manhã. Neste momento que passa o nosso país, o mundo, a lição que fica para mim, a lição que fica para você é esta: confia no Senhor. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Meus irmãos, depois desse estudo que nós acabamos de ministrar, eu quero encerrar este culto adorando a Deus com o hino da nossa harpa cristã de número 578, que diz: sossegai. Vamos cantar? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos sem prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, não podem tras águas a naufragar, que leva ao Senhor céu da terra e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor
sem ti, ó meu mestre, vem logo me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar. Quem leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono do céu e mar, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, não podem as águas naufragar. Quem leva ao Senhor, Rei da terra e mar, pois todos ouvem o seu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus, vamos orar neste momento pela bênção e oportunidade da sua palavra que tem falado aos nossos corações. Senhor Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Senhor, nós queremos, ó Pai, aqui agradecê-lo pela oportunidade que o Senhor nos destes de sermos porta-voz da tua palavra, Senhor. Ó Deus, que verdadeiramente, Senhor, nós possamos saber o que fazer quando estivermos ameaçados, reconhecendo a tua soberania, buscando socorro ao Senhor e confiando no Senhor, porque a luta não é nossa. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa todo o teu povo na face da terra, meu Senhor. Guarda cada um, livra, Senhor, de todos os perigos, ó Pai, iminentes desta vida. Senhor, guarda a vida, Senhor, dos teus filhos. Abençoa, Pai, para que a nossa vida não seja, meu Deus, afetada, Senhor, por este vírus, ó Deus, que tem assolado a humanidade, mas que nós sabemos que tudo está no controle do Senhor. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Deus. Sê conosco, sê com o nosso país, sê, Pai querido, com os nossos governantes, ó Deus. Nós entregamos todos nas tuas mãos. Sê com os nossos pastores, sê com os nossos missionários, ó Deus. Que onde houver um filho teu, Senhor, clamando, derramando lágrimas na tua presença, Pai, o Senhor dos altos céus possa ouvi-los, ó Pai. É o que oramos, Senhor, agradecidos em o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. É o que oramos. Amém.